Oi galera, estamos chegando aqui à clínica da doutora Lígia Cogos para bater um papo com ela e esclarecer as nossas dúvidas sobre saúde e beleza. Vamos lá? Agora estou aqui com a doutora Lígia. Tudo bom, Lígia? Muito bem, Maura. Muito contente de recebê-la, uma moça tão bonita aqui na nossa clínica. Olha, falando em bonita, dá um look na moça aqui do meu lado. Ela é linda, né? Na verdade, dá gosto, porque a gente tem que... As pessoas têm que fazer jus àquilo que é a profissão delas, né? Então imagina, você vem numa dermatologista com uma pele, com um rosto, com um cabelo desse, com um corpo desse. Ela é maravilhosa. Só para apresentar para quem ainda não conhece, dá um look nela. É um prazer enorme, viu, Lígia, estar aqui. Me perguntaram muito sobre a acne, né? Porque as espinhas começam lá na adolescência. Eu, por exemplo, tenho até hoje, né, tem que ver o que é isso, o que acontece. Porque você é adolescente ainda, né? Não, acabei de sair da adolescência. Mas é uma coisa que me acompanha, lógico que bem menos do que quando eu era adolescente. Existe algum jeito de evitar que as espinhas apareçam? Mas sem dúvida. E engraçado como mudou a abordagem da acne nos últimos 20, 30 anos, né? Muita gente um pouquinho mais velha lembra que quando tinha acne, adolescente há 30 anos atrás, médicos da família, clínicos gerais, falavam o célebre, quando o casar passa, isso não é nada, passa um creminho. Mas, de fato, a acne é perfeitamente curável, se pode eliminar completamente a acne e o ideal é que se trate logo que ela apareça, mesmo que a pessoa seja ainda bem jovem, a garota, o garotinho aí com seus 13, 14 anos, quando começam a aparecer esses primeiros sintomas, os cravinhos, aqueles pontos vermelhos, um excesso de oleosidade na pele, aquela testa que parece um raladorzinho, já são os primeiros sinais da acne. Às vezes uma acne ainda muito leve, grau 1, mas que deve ser tratada. Logo já na primeira consulta, na primeira avaliação, já vão dar um esquema ali, um sabonete especial, geralmente à base de substâncias anti-oleosidade, como enxofre, como ácido salicílico, loções à base de antibióticos de simples aplicação local, antibióticos como a eritromicina, como a clindamicina, que são altamente eficazes no combate à acne, e às vezes até complementando com algum produto à base de ácido retinóico, ou se for um caso mais leve, ácido glicólico. E quando necessário, existem os medicamentos via oral, tanto os antibióticos como a minoxiclina, como a isotretinoína, conhecida, famosa aqui sob o nome comercial de Roacutan. E você estava falando num outro tipo de acne que é a rosácea. Ela que não necessariamente a pessoa tem a pele oleosa. Essa acne rosácea aparece porque tem alguma ligação com nervosismo, com tensão, alguma coisa assim? Tem. É uma acne que normalmente aparece em pessoas mais maduras, por volta dos 40 anos em diante, e que tem uma influência tanto do ambiente, como da dieta e como do estresse. Então, as pessoas com acne rosácea normalmente não sentem a pele oleosa, podem até sentir a pele bem irritada, sempre avermelhada, sempre rosada. Não tem cravos, mas tem espinhas. E uma acne que piora com comidas apimentadas, por exemplo. Com mudanças de temperatura e fatalmente com estresse. E eu queria também saber com você da alimentação, né? Já para prevenir a acne, se existe alguma coisa, uma forma de se alimentar que faz com que não desenvolva a espinha? Isso aí é algo que nós agora os médicos chegaram na conclusão final sobre a influência da dieta na acne. Depois de tantos anos de controvérsia, todo mundo já ouviu falar que chocolate dava espinha, ou que uma comida gordurosa demais pudesse provocar o aparecimento súbito ou o agravamento de um quadro de acne que já existisse. Todos os trabalhos feitos concluíram o seguinte: um excesso de calorias pode agravar ou fazer surgir
uma erupção de acne, de espinhas. Muita gente reclama que tem marcas de expressão e o que faz, se faz uma cirurgia, se faz... O que o preenchimento, como é que o preenchimento ajuda, qual a duração, por exemplo, eu tenho marcas aqui e eu quero preencher. De quanto em quanto tempo, como é que isso funciona e o que a pessoa pode usar? Existem algumas diferenças. Existem as marcas de expressão decorrentes da nossa movimentação do rosto. Então, testinhas franzidas, testas preocupadas, sorrisos exuberantes, que vão, com o passar do tempo, inevitavelmente nos marcando na lateral dos olhos, na testa. Às vezes é possível já ver isso em torno dos 20 anos. Quanto mais você sorri, mais tem ruga? Não necessariamente. Precisa haver uma tendência. Por exemplo, é muito diferente a evolução das rugas em torno dos olhos para uma fumante e para uma não fumante. A genética também conta muito. Uma moça mulata, morena, tem menos tendência a rugas de expressão do que uma loirinha de olhos azuis. Principalmente se ela tomar muito sol. Tem mais colágeno? Mais como é que colágeno. é? O homem... Mais melanina, tem alguma coisa a ver ou a melanina não? A melanina tem a ver porque a melanina é uma proteção contra o sol. Então, uma pessoa morena, naturalmente dotada de um teor bom de melanina, ela é mais protegida do sol e ela tem menos tendência a ruguinhas finas decorrentes desse fotoenvelhecimento. O homem parte de um teor de colágeno maior do que a mulher, por isso que as mulheres não podem querer imitar os homens nos hábitos de fumar, de beber no teor também? De álcool, muito inteligente. Então, isso que eu queria também saber com você, o quanto prejudica, né? Porque é gostoso tomar uma caipirinha, uma margarita, um vinhozinho, né? Existe uma grande diferença entre álcool e fumo. O fumo, em pequeníssimas quantidades, já é prejudicial. Basta ser acompanhante de um fumante. Não é preciso nem ser fumante. Oh, meu Deus. Principalmente as mulheres. Graças a Deus que agora não se pode mais fumar no restaurante. Senão, por conta disso, ali você está do lado, já está pegando o que é ruim. Né? Exatamente. Isso é um grande motivo para se proibir o fumo nos lugares públicos. Porque se está envelhecendo ali sem querer. Já o álcool, não. O álcool é preciso que seja mesmo um alcoolismo para que haja um consumo de colágeno da pele. E o Botox, de quanto em quanto tempo deve ser colocado? Por exemplo, uma pessoa nunca fez. Aí ela vai fazer a primeira vez e depois de quanto tempo normalmente ela teria que retomar? E esse tempo, conforme vai passando o tempo, ele encurta? Como é que funciona hoje? O Botox, ele tem uma duração temporária, mas ele serve como um curso para que a pessoa aprenda a não contrair a musculatura com tanta força. Quando a musculatura se contrai com muita força, ela arrasta a pele junto. E a pele, com o passar do tempo, perde um pouco a sua elasticidade e a capacidade de voltar à posição de repouso. As crianças mexem muito o rosto, mas a pele volta ao normal. E uma mulher de 50 anos, por exemplo, já perdeu um pouco da sua elasticidade e ficam ali resquícios da movimentação que ela fez. O Botox diminui essa contração muscular, não impede a contração. Então, uma atriz, por exemplo, poderá mexer o rosto naturalmente, só que com mais delicadeza, não arrastando a pele junto. Na primeira vez, às vezes, o músculo é muito... Chama mais atenção. Às vezes fica uma carinha meia bravinha, assim na primeira aplicação. E à medida que o músculo vai ficando mais delicado, cada vez o resultado é mais harmônico. Inclusive é um procedimento considerado preventivo, tanto que se faz mesmo em pessoas bem jovens. Com que idade a pessoa seria ideal que ela começasse? Não, aí depende da preocupação, do foco uma pessoa dessa pessoa. Que se preocupa muito. Por exemplo, uma modelo. Uma modelo que depende, uma modelo fotográfica, que depende do seu rosto... da longevidade da profissão. Exatamente. Então, para uma modelo, mesmo que seja uma moça de 21 anos, por exemplo, é importante que ela não venha a desenvolver as rugas. Então, é perfeitamente aceitável que se faça a aplicação de Botox numa moça de 21 anos,
prevenindo assim que ela venha a desenvolver, porque ela já vai movimentar o rosto, vai sorrir com menos dramaticidade. Ela vai movimentar o rosto, mas de maneira mais delicada. Vai movimentar igual, ninguém vai perceber, mas a pele se arrastará com menos força. E, sendo assim, ela vai prevenir. É claro que para uma moça de 20 anos, a aplicação do Botox nas mãos do dermatologista hábil é diferente do que se faz numa mulher de 50 anos. São pontos diferentes, a maneira de distribuir essa toxina é diferente. Uma coisa que incomoda, que eu percebo que incomoda os homens é a coisa de fazer a barba todo dia e muitas vezes irrita, corta, não sei o quê. O que você acha da depilação definitiva para homens? Isso mostra como os homens sabem buscar cientificamente as coisas que são boas para eles. Quando surgiu o laser, os lasers mais eficientes e mais seguros para depilação, como o Light Shear, o laser de diodo, mesmo no mundo médico e no mundo de equipamentos tecnológicos, não se pensava que os homens fossem aderir com tanta satisfação a esse tipo de tratamento. Mas os lasers de depilação, os Light Shear, por exemplo, têm um efeito muito benéfico em homens de barbas difíceis, barbas cerradas, mesmo que este homem não queira eliminar a barba completamente. Porque muitas vezes ele pode ficar 2 dias sem fazer a barba, já facilita muito a vida. Ou então ter uma barba fácil de se fazer. Né? Então, homens com pelos que encravam com facilidade, barbas que necessitam de um escanhoar trabalhoso, às vezes com uma sessão de laser já obtém uma barba mais fina, mais fácil de fazer, que até com barbeador elétrico fica fácil de E depois não volta, por exemplo, ele faz umas sessões, afina bem e depois para, e aí só com o barbeador mesmo. Aquilo que ele diminuiu já ficou fixo. Normalmente, com 6 aplicações já se elimina o pelo, praticamente completamente. O pelo pode até ser substituído por uma penugem quase imperceptível. Mas se pode dizer que 6 aplicações naquela área são capazes de eliminar o pelo.